exposição no livro dos Salmos. Estamos no Salmo 130. Salmo 130. Quero lembrar a todos que vocês podem colocar os seus pedidos de oração no chat do YouTube. Logo no final do culto, após a palavra, nós vamos ler esses pedidos de oração e vamos entregá-los a Deus, e a igreja vai orar junta por isso, pelos seus pedidos. Então, fique atento à mensagem e coloque também cada pedido seu que estiver aí no seu coração, entregue a Deus, saiba que o Senhor tem ouvido, o Senhor tem respondido a muitas súplicas, a muitos pedidos de oração que são feitos nesse lugar. Vamos começar? Salmo 130 diz bem assim a palavra do Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor nos guie nesse momento, que Ele guie nosso entendimento e nosso coração também. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos guie, meu Deus, nesse momento, diante da Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Pai, que Teu Espírito Santo nos guie para compreender o que está aqui escrito, que o Senhor nos ensine, meu Deus, a respeito de Ti, que possamos Te conhecer agora um pouco mais, Senhor, e que possamos viver aquilo que vamos conhecer aqui agora, que possamos crer no que vamos agora conhecer, Senhor. Nos ajude, que nossa mente esteja cativa a Ti nesse momento, que não venhamos a ficar dispersos com nada, Senhor, que nada venha retirar a nossa atenção de Ti e da Tua palavra, que tanto nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sou pecador, Senhor. Em nome de Cristo, abençoa a Tua igreja, glorifica o Teu nome, é que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós, muitas vezes, quando estamos nas profundezas, no fundo do poço, estamos em uma situação de angústia, de desespero, de tristeza, nós pensamos em orar, mas vem um pensamento, o pensamento de que, porque somos pecadores, porque ainda hoje pecamos, o Senhor não vai ouvir a nossa oração. E muitas vezes, deixamos de orar, ou porque lembramos dos pecados do passado, ou porque pensamos nos pecados de hoje, e deixamos de orar, porque não acreditamos que nosso Deus seja um Deus de misericórdias, que o Senhor nos perdoa os pecados. Muitas vezes, isso pode acontecer com o povo de Deus. Está em grande angústia e não orar. Não orar. Está em grande angústia e até mesmo pensar que aquela angústia se deve ao seu pecado.
aquela angústia se deve ao seu pecado. E por isso ele não deve orar. São erros, meus irmãos. Certamente, se alguém vive em pecado, na prática do pecado, ele tem que entender que é preciso se arrepender e abandonar o pecado. Tem que ser assim. Mas sabe, você não pode pensar que Deus é o Deus de longe porque você é pecador, porque pecador todos somos. Não devemos viver praticando o pecado, mas pecadores todos somos. E esse salmo explica isso muito bem. Esse salmo explica que, apesar dos meus pecados, eu vou orar. Que mesmo estando nas profundezas, mesmo estando em profundo sofrimento, em grande angústia, que me fazem pensar, Deus se afastou de mim, Deus está longe de mim, porque eu sou pecador, Deus não vai ouvir minha oração, mesmo assim, estando nas profundezas, no fundo do poço, eu tenho que crer, eu tenho que orar, eu tenho que clamar a Deus. Eu não posso permitir que o meu pecado venha impedir a minha oração. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estarei me esquecendo do Deus de misericórdia. Ele começa falando das profundezas, do sofrimento, do fundo do poço, da angústia. Eu clamei a Ti, eu orei. Se você está nas profundezas, se você está nessa angústia, nesse sofrimento, ore. A principal atitude é orar, porque só Deus pode te tirar de lá, só Deus pode te ajudar, e Ele virá através da oração, através do seu clamor. Você tem que chamar a Deus, tem que clamar a Deus, Senhor, me ajude. Ele está nas profundezas, ele suplica, ele clama a Deus, ele ora a Deus, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas, escuta, Senhor, me escuta, Senhor. E nesse momento que você pode pensar, Deus não vai me ouvir, porque eu sou pecador, porque eu sou falho, Ele não vai me ouvir. Nesse momento que esse pensamento vem até nós, veja o que fala o salmista, versículos 3 e 4, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Meus irmãos, o que ele fala aqui é que se Deus não nos perdoasse, se Deus não fosse perdoador, se Deus observasse a nossa iniquidade, se Ele nos pagasse conforme o nosso pecado, ninguém existiria, ninguém estaria vivo. Você entende isso? Se Deus nos retribuísse conforme o nosso pecado, ninguém estaria vivo. Ninguém. Se estamos vivos, é pela sua misericórdia. Simplesmente pela sua misericórdia. Diz bem assim o Salmo 103, não nos trata, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele não nos trata de acordo com aquilo que fizemos. Se fosse assim, estaríamos perdidos. Mas Ele sempre tem misericórdia de nós. As suas misericórdias são a causa de não estarmos agora consumidos, destruídos. Se estamos aqui, é porque Deus é misericordioso. Portanto, ore, não deixe de orar. Não importa qual tenha sido o seu pecado, ore, confesse seu pecado, lamente o seu pecado, chore o seu pecado, mas ore, peça perdão, porque Ele nos perdoa, Ele não nos trata conforme aquilo que fazemos, porque se fosse assim, nós nem estaríamos aqui, já estaríamos fulminados, irmãos. Veja que fala o Salmo 143,
Não entres, Senhor, em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Não adianta, não pense que Deus vai te perdoar porque você se justificou com algum argumento, com alguma desculpa, com alguma justificativa. Não, ninguém diante dele pode arrazoar, ninguém pode entrar em juízo com Deus, ninguém, porque nós sempre pecamos contra o Senhor, sempre. Não adianta justificar, Senhor, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não adianta, porque estamos errados. Fizemos isso porque somos pecadores. Quem vai entrar em juízo com Ele? Não existe nenhum justo vivente diante dEle. Não existe. Todos pecamos. Não adianta. Por isso que o salmista fala no Salmo 130, quem poderia subsistir, Senhor? Quem é que pensa que não tem pecado diante de Ti? Todos têm pecado. Se Deus fosse levar em consideração o nosso pecado, ai de nós, ai de nós, ai de nós. Sem dúvida, o Senhor, Ele nos disciplina, o Senhor como Pai, Ele traz sobre nós disciplina, mas certamente a disciplina que Ele traz nunca é proporcional ao nosso pecado. Então não pense que Deus não vai te ouvir, porque se Ele fosse levar em consideração o meu pecado, o teu pecado, Ele jamais nos ouviria. Ele só nos ouve por causa de Jesus Cristo. Só por causa de Jesus é que o Senhor nos ouve. Ele teve misericórdia de nós em Cristo, meus irmãos, em Cristo. Lá em 2 Samuel 24, 14, Davi fala algo muito importante. Ele diz, olha, eu prefiro ser entregue nas mãos de Deus do que nas mãos do homem. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos do homem, porque o Senhor é muito misericordioso, muitas são as suas misericórdias. Muitas são as suas misericórdias, por isso eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos do homem. Sabe por que ele falou isso? Porque Davi sabia que o Senhor tinha misericórdia, o Senhor era misericordioso. Certamente, meus irmãos, isso não deve servir para que possamos pecar, não é para isso, não é por isso que o Senhor tem misericórdia de nós, para que possamos amar o pecado, muito pelo contrário. Daqui a pouco ele vai explicar isso, o salmista. A misericórdia não vem para você pecar mais, a misericórdia vem para que eu possa pecar menos, Diz bem assim, os versículos 5 a 6, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele espera pelo Senhor, ele espera que o Senhor venha com a sua misericórdia. O contexto aqui é bem específico, é sobre o perdão de Deus. Ele espera que o Senhor venha a perdoá-lo. Ele espera por isso, mas ele não espera por isso baseado na sua imaginação, meus irmãos. Ele não espera por isso baseado no seu desejo. Não, ele espera por isso baseado na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Deus é Deus que perdoa, Deus é Deus de misericórdia. É por isso que ele espera no Senhor. Ele, no fundo daquele poço, naquela dificuldade, naquela angústia que não passa, e ele ora e diz, Senhor, eu espero em Ti. Eu espero em Ti, espero que isso passe, porque Tu és Deus que perdoa, Tu és Deus que tem misericórdia, eu espero que isso passe. E ele espera, irmãos, por causa da palavra, porque Deus prometeu, foi Deus que prometeu que iria nos perdoar. Ele é quem prometeu que vai ter misericórdia de nós, por isso nós temos que crer na sua palavra. Nós não cremos em vão, nós cremos na sua palavra, nós não cremos na nossa imaginação, nem naquilo que nós criamos ou pensamos, nós cremos porque Ele falou, e se Ele falou,
Ele vai cumprir. Então, do fundo desse poço, desse local de desprezo, de sofrimento, acredite, Deus é Deus perdoador. Ele vai ter misericórdia de você e Ele vai tirar você desse poço, se for da vontade dEle, se for de sua vontade. Não importa quão grande tenha sido seu pecado, não importa, Deus pode perdoar os nossos pecados. Só um pecado não é perdoado, meus irmãos: a blasfêmia contra o Espírito Santo, somente esse. Ele diz que aguarda a Deus como os guardas, os vigias esperam o sol pela manhã. O que quer dizer isso? Que metáfora é essa? Ora, um vigia, ele está ali exposto ao perigo o tempo todo, mas à noite, mais ainda, à noite em que tudo está escuro, em que ele não sabe de onde vem o inimigo, é uma noite, irmãos, uma noite de medo, é uma noite de receio, de preocupação, de angústia, de cansaço, de luta. E esse guarda, ele espera pelo sol com muito desejo, porque ele sabe que quando o sol chegar, vai acabar aquele medo, vai acabar aquela angústia, vai acabar aquele sofrimento. O sol aqui é Deus. Da mesma forma que um guarda anseia que o Senhor venha, nós devemos ansiar também. Que o guarda anseia que o sol venha, nós temos que ansiar também que o Senhor venha sobre nossas vidas e nos tire das profundezas. O mesmo desejo, irmãos, aquele mesmo desejo: Senhor, vem logo, Senhor, vem logo, vem nascer logo em minha vida e me tirar dessa angústia, dessa tristeza. Vem com o teu perdão, vem com a tua misericórdia. É assim que temos que desejar que o Senhor venha em nossa vida, meus irmãos. Diz bem assim Isaías 64: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nosso Deus é o Deus que trabalha para aquele que espera nele. Então, se você espera no Senhor, Ele vai agir. Se você não está esperando pelo homem, pelos homens, pelo mundo, mas esperando em Deus, esperando por Deus, Ele vai agir. Ele é o Deus que trabalha para aquele que espera nele. Ele é o Deus que trabalha para aquele que espera nele. Ele é o Deus bom para aquele que espera nele. Lamentações 3: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Então, espere pelo Senhor. Irmãos, esperar é algo muito difícil. Nós não sabemos esperar. Nós somos apressados, nós somos impacientes, nós queremos rapidamente. Mas o Senhor nos chama para estar sempre aguardando por Ele, como um guarda aguarda pelo sol, como um vigia aguarda pelo sol, que possamos aguardar por Ele, mesmo naquela situação de medo, de angústia, de preocupação. Ainda assim, temos que aguardar. A nossa vida, irmãos, é essa. Nós sempre temos que aguardar. Alguns, infelizmente, deixam de esperar no Senhor, pelo Senhor, arregaçam as mangas e saem da casa de Deus, deixam a igreja, deixam tudo, deixam o Senhor, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia e dizem: eu vou resolver do meu jeito. Deixam de esperar no Senhor e fazem um erro, cometem um erro terrível em suas vidas. Abandonam a Deus, não entendendo que se você espera nele e por Ele, Ele vai agir, Ele vai trabalhar por você. Ele será bondoso com você, se você esperar por Ele. Então espere, é difícil esperar. Ore: Senhor, me ajude enquanto eu estou aqui nesse lugar de desprezo, de sofrimento,
de angústia. Senhor, me ajude, me dê paciência para que eu possa passar por essas tribulações. É a paciência, irmãos, que vai nos ensinar, vai nos ajudar a passar por tantas provas e por tantas tribulações. Tenha paciência, espere pelo Senhor. Ele vai chegar com a sua misericórdia. O Senhor vai chegar com a sua misericórdia. Isaías 49, saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Os que esperam em mim não serão envergonhados. Não importa, meu irmão, quanto tempo dure a sua humilhação. Não importa. Se você esperar no Senhor, um dia virá a bênção, virá a vitória. Você não será envergonhado. Não será. Não será. Veja o que Cristo foi, como Cristo foi envergonhado no Calvário. Quanta vergonha, quanta humilhação. Mas veja o que houve depois dele, depois disso. Veja a exaltação. Veja Cristo exaltado. É assim que Deus faz. Não importa quanto tempo dure esse momento difícil, mas um dia você vai deixar de ser envergonhado. Sempre há esperança para aqueles que esperam no Senhor. Sempre é certo, certamente nós não seremos envergonhados. Certamente nós teremos a vitória, meus irmãos, do Senhor. É isso que o Senhor faz. Ele nos convida a esperar por Ele, a estar com Ele, a aguardar nele, para que possamos ter essas vitórias. Salmo 130, do 7 ao 8, diz bem assim: espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E assim ele acaba o Salmo. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades, irmãos. Todas as maldades que cometemos, delas o Senhor nos redime. Sabe o que é redimir? A ideia de redimir é essa, é quando alguém faz uma coisa muito errada, vem praticando o mal, e de repente essa pessoa, ele abandona aquele mal e começa a praticar o bem. É como se alguém que tivesse matado, assassinado o outro, de repente passasse a salvar vidas, a salvar muitas vidas. E alguém fala assim, veja, ele era um assassino, mas ele se redimiu, ele tem feito coisas boas. É interessante, irmãos. Nós fomos redimidos, mas nós não fizemos nada de bom. Foi Jesus quem fez. Ele nos redimiu. Nós realmente fizemos algo muito mal, muitas coisas más nós fizemos, mas Jesus nos redimiu. Ele fez uma coisa boa e por isso nós somos totalmente perdoados. É como se tudo aquilo que tivéssemos praticado fosse compensado com a obra de Cristo naquela cruz. Tudo foi anulado com a obra de Cristo naquela cruz. Quem está em Jesus é redimido das suas iniquidades, de todas elas, todas elas. Não foi você que fez alguma coisa boa, foi Jesus quem fez e nos redimiu diante de Deus. Agora sim, nós somos justos diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Não é por causa das suas obras religiosas, não é por causa da sua ética, não é por causa de nada, nenhuma bondade que você tenha feito ou venha a fazer, não é por causa disso que eu sou justo, que você é justo diante de Deus, é por causa de Jesus Cristo. Ele nos justificou de todas as nossas iniquidades. Ele jogou tudo no mar do esquecimento. Tudo foi apagado, irmãos. Quando você pede perdão a Deus, em nome de Jesus, Cristo advoga por você e tudo
tudo é apagado. Começamos do zero, meus irmãos. Começamos puros. Veja o que fala o Senhor, lá em Miqueias 7. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Senhor, Ele tem prazer em ter misericórdia, meus irmãos. Ele tem prazer, Ele tem alegria em ter misericórdia. Nunca esqueça disso. Sempre que você estiver no fundo do poço, nas profundezas, na angústia, e pensar, não vou orar porque Deus, Ele não vai me perdoar, Ele não será misericordioso comigo. Lembre disso, o Senhor tem prazer em ter misericórdia. Nosso Deus é assim. Hoje nós estamos conhecendo um pouco mais do Senhor. Ele tem alegria, Ele se esquece da nossa transgressão. Ele se esquece. Deus não é como você, Ele não parece conosco, que muitas vezes lembramos do mal que sofremos. Ele se esquece do mal que nós praticamos contra Ele, contra o próximo. Ele se esquece do nosso pecado. Ainda em Miqueias está escrito bem assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele está falando de Jesus, ele está falando da cruz, ele está falando do fato de que Cristo morreu naquela cruz, para que Deus cancelasse meus pecados, para que Ele jogasse meus pecados, minhas maldades, nas profundezas do mar. Como dizia Lutero, tudo isso, meus irmãos, nós só podemos viver pela fé. É pela fé. Não existe nenhuma obra que você venha a fazer para entender, para ter esse momento com o Senhor. Nenhuma obra. É pela fé. Você simplesmente acredita. Você ora, pede perdão e acredita. Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor lançou fora o meu pecado. Mas, meus irmãos, tenham cuidado. Tenha cuidado para não se tornar hipócrita, como muitos se tornaram, e transformar esse ato de pedido de perdão em algo que não seja sincero. Algo que é, na verdade, um simples rito religioso, no qual nós pedimos perdão aqui, e daqui a pouco nós praticamos de bom grado tudo de novo. E tudo de novo. Sem tristeza, sem arrependimento, sem tentar abandonar, sem tentar fugir daquele pecado. Muitos fazem isso. João Batista repreendeu naquele tempo os homens que faziam isso, porque eles vinham para ser batizados, mas eles não estavam arrependidos. Era só uma formalidade para eles. Não é assim. Ele diz que nós temos que ter, nós recebemos misericórdia do Senhor para poder ter o temor do Senhor. Entenda, Deus tem misericórdia de nós, não para que possamos buscar o pecado. Ele tem misericórdia de nós para que venhamos a abandonar o pecado, deixar o pecado, ter temor a Deus, ter respeito por Deus, porque Ele, santo, teve misericórdia de mim, me perdoou. Ele, justo, perdoou, esqueceu-se da minha injustiça. Ele, puro, desviou os olhos da minha impureza. Então, quando Deus tem misericórdia de mim, é para que eu vá, para que eu tenha o temor do Senhor, para que eu busque com alegria fugir do pecado, lutar contra o pecado, evitar circunstâncias que me levem ao pecado, para que eu busque estar cada vez mais na presença dEle. Porque quanto mais estamos perto do Senhor, mais longe estamos do pecado. Quanto mais nos lembramos dEle,
mas nos esquecemos do pecado. Então nunca esqueça disso, que a misericórdia do Senhor é para nos levar ao temor, é para nos levar ao amor por Deus, e nunca para nos levar ao pecado, à leniência, a você amar o erro e continuar no erro, simplesmente porque daqui a pouco basta pedir perdão, porque Deus vai te perdoar, porque Ele é misericordioso. Não, não é assim. Isso não é a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Ele sempre nos ajude a esperar por Ele, a esperar pela sua graça, pela sua misericórdia, a saber que Ele tem prazer no perdão, que Ele se esquece de nossa maldade, que Ele é bondoso para aquele que o espera, que espera por Ele, que Ele trabalha para aquele que espera por Ele, que espera nele. Espere, não desista da caminhada, porque o Senhor, Ele vai sempre com você, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, e em seguida Vitor vai trazer aqui os pedidos de oração que os irmãos fizeram pelo YouTube. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa nos fazer entender que mesmo das profundezas nós temos que orar, mesmo no sofrimento nós temos que clamar a Ti, e esperar por Ti, e esperar em Ti, sabendo que o Senhor vai ter misericórdia de nós, sabendo que Tu és Deus de misericórdia, Senhor, e que o Senhor nos redime de todas as nossas iniquidades. Em Jesus Cristo, o Senhor nos redime de todas as nossas iniquidades, Senhor. Nos ajude, Senhor, guarda essa palavra, guarda o Salmo 130 em nosso coração, e que naqueles momentos difíceis possamos lembrar dele, sabendo que o momento difícil, que aquelas profundezas não significam que o Senhor está longe de nós, não significam que o Senhor não é perdoador, misericordioso, que possamos ali também orar e esperar e aguardar pelo Senhor do mesmo modo que os guardas aguardam pelo sol, pelo amanhecer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço isso, Pai, e te agradeço. Amém.